andados a passos largos, mas, infelizmente, no dia 27 de novembro de 2013, nós não temos resultados clínicos em doenças cardiovasculares que tenham demonstrado, através de estudos clínicos que nos deem respaldo para ampla utilização na população. Então, este ainda é um campo de pesquisa. E o envelhecimento é uma coisa que nós também não podemos atuar no sentido de retardar o envelhecimento ou voltar à juventude. Contudo, nós precisamos entender que existe uma série de fatores modificáveis que foram trazidos pela sociedade moderna e que são fundamentais nesse grande número de doenças cardiovasculares que nós temos. E como já destacados até aqui, estes fatores estão relacionados a hábitos de vida, a ambiente que se vive e a outras doenças que surgiram na sociedade moderna e contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Bem, senhores, tentarei em breve, não trazendo do Brasil nem da Alemanha, porque não é o nosso propósito, trazer para os senhores um painel do que há no mundo. Para isso, a gente traz os Estados Unidos da América como exemplo. Os senhores observem que 30% da população americana tem uma doença cardiovascular. Isso é um número alarmante. Esse número também se replica no Brasil e na Europa. Os senhores observem que as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 1 em cada 3 mortes. Ou seja, de cada 3 pessoas que morrem, 1 é por causa de doença cardiovascular. Isso significa, a cada ano, 1 morte por 39 segundos. Isso é um dado alarmante, que nós devemos estar extremamente preocupados. Mas, de 98 a 2008, certas medidas foram tomadas e isto levou a uma redução, como já dito, de 30% das mortes cardiovasculares, mas não da incidência e não da prevalência. E durante essa aula nós vamos debater com os senhores por que essa redução. Ora, e quando eu fiz esse slide, quando a gente leu pela primeira vez esses slides, nós ficamos assustados. Os custos diretos e indiretos das doenças cardiovasculares nessa publicação de 2012 significaram 297 bilhões de dólares, dos quais 71 bilhões de dólares só de custo hospitalar. Quando nós avaliamos os números de cirurgia cardíaca e angioplastia com implante de stent nos últimos, de 99 a 2009, aumentou-se 22%. Ou seja, nós temos um grande boom de doença cardiovascular, gasta-se muito, se esforça para haver uma redução e há de mortalidade. Entretanto, a cada ano, o número de doentes e o dinheiro gasto com doenças cardiovasculares aumentam. Quando vai se avaliar detalhadamente o que determinou a redução da mortalidade por doença vascular, observa-se que há 2 fatores que têm bastante importância. O primeiro é o tratamento, por causa do tratamento feito baseado em evidência, que foi investimento do governo e da indústria, que propiciou melhores medicações, melhor tratamento clínico e melhor cirurgia e melhor intervenção. Mas o outro fator foi basicamente a modificação do estilo de vida e do ambiente que as pessoas moram. E é nesse sentido que nós vamos discorrer com os senhores daqui por diante. Para os senhores terem uma ideia de doenças cardiovasculares específicas, a prevalência de infarto nos Estados Unidos é 7%. Há mais de 1 milhão de infartos por ano e, até o 5º ano, 40% das pessoas que têm infarto vão estar mortas. Eu digo, então, brincando, que não é brincadeira, que o infarto equivale-se a um câncer. E 1 a cada 6 mortes nos Estados Unidos é causada pelo infarto agudo do miocárdio. Isso significa dizer que a cada 25 segundos ou a pessoa teve um infarto ou infartou nos Estados Unidos da América. E aí vem uma situação muito clara que os jovens e o que não faz a área de saúde tem que ter muita consciência. A doença de placa de gordura não tem cura. Não tem cura. Não existe na literatura médica, que seja do meu conhecimento, até o dia 27 de novembro de 2013, um caso de paciente que tenha sido curado de doença de placas de gorduras. Não existe. O que nós fazemos é negociar uma dívida. Nós temos uma dívida de altos juros, cujo pagamento será a morte imediata, e nós, com o tratamento que existe disponível, que é muito bom, nós baixamos esses juros e a morte será retardada, e muitas vezes o paciente morre de outras vezes. Então nós temos que entender que a doença de placa de gordura, ela passa pela prevenção. E a recorrência do evento, ou seja, novos infartos, novos problemas, também passa por modificação de estilo de vida e comportamento.
Eu aqui vos trago uma placa de gordura e um grande coágulo numa artéria coronária, e é isso que determina a obstrução e o infarto agudo do miocárdio. Outro exemplo que eu vos trouxe aqui hoje, nessa manhã, é da hipertensão arterial sistêmica. Aqui nos Estados Unidos, como já mencionado, 33% dos americanos são hipertensos. Observem, senhores, 75 milhões de pessoas nos Estados Unidos são hipertensos. 1 bilhão de pessoas no mundo são hipertensos. E esta doença, como já exposto pelo antecessor, ela tem alta chance de provocar morte ou incapacitação das pessoas. E observem que mais da metade dos pacientes, eles não têm a pressão controlada. Observem que 1 a cada 6 mortes nos Estados Unidos é causada direta ou indiretamente pela hipertensão arterial sistêmica, e que nos últimos 10 anos houve 20% do aumento da mortalidade. Da mesma forma, insuficiência cardíaca, 1 milhão de pessoas como diagnóstico primário, 3 milhões como diagnóstico secundário. Ora, então nós temos que entender que as doenças cardiovasculares na sociedade moderna, ela representa um grande problema. E muito desse aumento da incidência e da prevalência das doenças cardiovasculares ocorreram pela própria modernização e modificação do estilo de vida e do ambiente de vida onde os seres humanos nós estamos vivendo. Muito se faz na questão do tratamento, muito se investe e tem que ser feito. E nesse sentido a Alemanha tem contribuições muito valorosas, mas nós temos que entender que, em paralelo ao tratamento, modificações no ambiente que vivemos e do estilo de vida são requeridas, porque isso permitirá com que nós não tenhamos essa doença, diminuamos a ocorrência dessa doença na sociedade moderna e, para aqueles que já a têm, eles possam viver mais tempo e de uma forma melhor. Nesse sentido, eu vos trago alguns fatores que são modificáveis e são oportunidades de intervenção para nós, de diversas áreas. O tabagismo, como o professor Hilton Chaves já comentou, o tabagismo ativo nos Estados Unidos é 20%, mas o passivo é 40%. Então, quando nós olhamos para tabagismo, nós temos que ver aqueles que fumam e aqueles que convivem com quem fumam, porque nestes também existe nicotina no sangue e os efeitos deletérios. Então, nós temos, na verdade, uma prevalência de 60%. Epidemia de obesidade e sobrepeso no mundo foi muito bem explicada pelo Dr. Hilton Chaves e os riscos que ela nos traz, assim como o sedentarismo. E nós temos que entender que o bem da atividade física para doenças cardiovasculares não é só secundário à redução do peso. A própria atividade física, por si, independente da redução do peso, ela diminui a chance das pessoas morrerem de eventos. Dieta inadequada. Hoje em dia, nós estamos na dieta do fast food e na dieta industrializada. E isso tem se mostrado altamente danoso. Ora, os senhores estão pensando então que eu vou dizer, não, Dinaldo, nós temos que voltar para o campo e comermos no campo? Não. Nós temos que modificar essa forma de dieta industrializada. E o estresse físico e mental que a sociedade moderna nos tem colocado, que sabidamente são fatores que aumentam a chance de morrer. Outro é o álcool. Nós sabemos que o álcool ele tem vários efeitos, como tornar o coração fraco, hipertensão arterial, chance de infarto, arritmia e mortes súbitas. Da mesma forma, as drogas que foram trazidas pela sociedade moderna, e aqui eu vos trago o exemplo da cocaína. Quando a pessoa não fica em risco de perder a mão, como esse cidadão, porque tomou injetável, me assustou esse slide, que eu vejo que a prevalência média de pessoas que usam cocaína no Brasil é em torno de 2%, tendo regiões de quase 3%. Mas nós também sabemos que a cocaína pode provocar infarto, arritmia grave, infecção do coração e uma série de doenças outras cardiovasculares. Pior ainda é quando se toma álcool e cocaína. Por quê? Esta mistura do álcool etílico com a cocaína no fígado, o organismo processa e produz uma substância chamada coquetileno, que é 10 vezes mais potente no que tange de efeito para a pessoa, mas também no que tange de risco. Ora, e outras toxinas pouco ditas. A sociedade moderna nos trouxe um pool de medicações. E muitas vezes essas medicações elas têm sido usadas inadvertidamente, sem critérios. E aqui eu vos trago um exemplo de remédios que foram utilizados por anos e anos para emagrecer. E depois de 15, 20 anos, foram vistos que esses remédios tinham trazido grandes problemas às doenças
valvares cardíacas, aumentado o risco das pessoas. Ora, aqui eu vos trago riscos de solvente, nitratos e óxido nítrico. Para os mais jovens, o que é isso? São substâncias presentes no querosene, na cera de sapato, no removedor de esmalte, em corretivos líquidos, em fluidos milantes e adesivos. Essas substâncias têm determinada a chance de morte, por arritmia, por coração fraco ou morte de repente. Então, o que é que nós podemos ver, senhores? Outras, os metais que estão espalhados pelos ares, os metais que são colocados através de várias indústrias ou de automóveis, etc, etc. Todos esses metais aqui listados, cobalto, lítio, mercúrio, antimônio, arsênio, monóxido de carbono e tálio, podem, direta e indiretamente, fazer algum dano ao coração. Então, o que é que nós entendemos? Que a forma de viver na sociedade moderna do ser humano e a industrialização e algumas medidas determinaram um grande aumento da incidência e prevalência de doença cardiovascular. Nos anos 70, 80 e 90, as sociedades europeias, americanas, constataram que havia uma epidemia de doença cardiovascular. E muito se estudou para tentar tratar as pessoas. E o tratamento ele vem hoje em dia através de estudos clínicos randomizados em meta-análise que definem a conduta. O que são isso? São pesquisas bem feitas de acordo com normas estabelecidas. E nós precisamos dela. Por quê? Quando nós fazemos, doutora Marcela, o levantamento de centros no Norte e Nordeste, prezado cônsul, que fazem parte dessas pesquisas, a gente está muito aquém. Eu morei por 15 anos fora do estado de Pernambuco, voltei há 4 anos. E aqui em Pernambuco e no Nordeste, nós não temos o hábito de fazer pesquisas com outros países, com outras instituições. E isto é uma oportunidade de trabalho. Além disso, nós temos que entender que determinadas coisas inerentes à sociedade moderna, ou seja, a industrialização, o hábito de viver, a pressão do dia a dia, elas trouxeram mudanças ambientais e mudanças comportamentais que determinaram este grande problema. Então, há 10 anos, a Sociedade Americana, American Heart Association, lançou um objetivo de redução de mortalidade e, recentemente, de tentar reduzir a ocorrência de doença cardiovascular. E a Sociedade Europeia, nesse sentido, também o fez. E a brasileira está por fazer. Mas nós temos que entender que, tanto para diminuir a chance do cidadão ter uma doença cardiovascular, quanto a chance dele ter um problema, nós temos que alguns aspectos que parecem fácil, mas estão extremamente difíceis, que são o hábito de fumar, controle adequado do peso, atividade física regular, uma dieta adequada e balanceada, cuidado com a ingestão de bebida alcoólica e técnica de relaxamento e qualidade. Por que difícil? Porque há todo um business envolvido nisso. Atualmente, na sociedade moderna, tem toda uma questão comercial e de negócio que estes aspectos virão a ferir. E existe um aspecto cultural de uma geração, de 2 e de 3 gerações que acreditam que isto é o normal. Portanto, nós temos que atuar no sentido de, como demonstrado nos Estados Unidos, houve 30% de redução das mortalidades, sendo metade por causa do tratamento, mas quase metade por modificações de estilo de vida e ambiente. O que é isso? É a população estar educada. É o paciente estar educado. Então, nós temos aqui no Nordeste do Brasil, e na universidade, na de pesquisa que nós estamos fazendo, a gente tem demonstração de como a população ela não tem conhecimento de certas coisas que nos parecem tão básicas. Os pacientes não sabem nem as doenças que têm, como é que são a evolução da doença que tem, por que tem que tomar o remédio, por que tem que perder o peso. Além disso, o próprio profissional de saúde, ele não sabe as recomendações além dos remédios e muitas vezes nem as sabe. Então, na nossa forma de entender, uma grande oportunidade é a criação de projetos de educação continuada, que sejam para a sociedade, que sejam para os pacientes e que sejam para os profissionais da área de saúde. E, obviamente, este é um fórum multidisciplinar e multitemático. Aliado a isso, tem que haver uma imaginação de uma nova adequação de infraestrutura e de serviços. Como já exposto pelo colega que me antecedeu, existem determinadas
cadeias alimentares que elas causam muito dano. Como lidar com isso? Aonde as